Salas e o auditório de uma creche-escola de Orlândia tiveram que ser interditados por problemas estruturais. Com medo, muitas mães não estão mandando as crianças. E um outro fato também preocupa. As unidades escolares do município podem estar funcionando sem o laudo do Corpo de Bombeiros. Essas fotos mostram a situação crítica da creche EMEB Odete Leite de Moraes. O forro do auditório começou a ceder e foi apoiado por um pedaço de madeira. Numa sala onde as crianças dormem, o gesso cedeu e abriu um buraco no teto. Nesta outra, a lâmpada está pendurada por fios. Olha o tamanho dessa rachadura numa das paredes. A direção da creche autorizou a entrada da nossa equipe no local. O problema no teto de uma das salas ainda não foi consertado. Na outra, a lâmpada também continua solta. Por várias salas tem muita infiltração. No auditório, homens já trabalham para consertar a viga de madeira que cedeu e estava comprometendo o telhado. A área foi isolada por uma fita de segurança e uma porta separa os locais comprometidos das crianças. Eles estão ficando em salas improvisadas até que os reparos sejam feitos. Só que muitos pais estão preferindo não enviar as crianças. Nessa situação que está a escola, você não pretende mandar seus filhos? Não pretendo mandar. Elas falaram, eu cheguei a conversar com elas, elas falaram que não tem problema nenhum, que a parte onde eles colocaram as crianças provisoriamente, vai ser por um tempo enquanto vai estar sendo arrumado e que não corre risco, mas a gente fica preocupada. Vocês estão com medo, né? Ah, sim, com certeza, porque a gente está falando de criança que mal sabe andar direito, né? Então, eles não têm noção do perigo que está acontecendo. E depois de um desabamento, que teve um desabamento onde eles dormem, é complicado você mandar com esse tempo de chuva, o telhado dessa forma. Não mandei mais ele, porque a gente fica insegura de mandar ele e acontecer uma tragédia, né? E acontecer alguma coisa com eles. São crianças e eles não têm noção do perigo, né? Por mais que eles digam que é uma área interditada, eles não têm noção de que eles não podem ir ali. Os pais contam ainda que só tomaram conhecimento dos problemas estruturais na escola depois do início das aulas e porque um vereador denunciou o fato. Só tomei conhecimento daquela parte quando o vereador da cidade veio e fez a denúncia, e aí ele fez a filmagem e postou, foi quando a gente teve conhecimento de como estava. O engenheiro da prefeitura explicou que o gesso de uma das salas cedeu por problema de vazão de água. Já o forro do auditório foi comprometido por folhas acumuladas de árvores presentes na creche. Reforçou que os reparos já estão sendo feitos e que as crianças não correm risco. Isso foi orientado, a diretora, ela fez essa pergunta para mim, eu falei para ela que não tem risco nenhum, que não tem problema, que onde está interditado para ela não utilizar, isso não vai fazer diferença para o funcionamento da escola, lógico, não vai ter um funcionamento total e pleno, mas não vai fazer diferença. E aonde elas dormem, nós já vamos resolver isso de imediato agora. Até a semana que vem já está resolvido após o carnaval. Esse vereador é que denunciou a situação. Ele conta que o problema no forro foi constatado há muito tempo e que oferecia risco às crianças. Em janeiro de 2017, eu fui procurado por mães daquela creche para averiguar uma situação. E eu fui lá e percebi que um forro lá do auditório estava cedendo, estava com um abarroamento ali. Aí eu fiz um ofício para a Secretaria de Educação pedindo para que fosse feito o conserto ali do local. Posteriormente, em novembro do ano passado, eu fui novamente procurado porque me falaram que o forro havia cedido de vez e havia caído. Aí eu procurei lá e vi que a situação era mais grave ainda. Por que não resolveu e esperou chegar nesse cenário agora para resolver? Na verdade, ele veio aqui e viu esse problema das árvores aqui. Nós temos um problema que você tem um problema ambiental, porque você não pode chegar a extrair árvores. Se a gente extrair essas árvores, a gente resolve o problema, não teria mais. Agravou um pouco o problema, mas não chegou a ter um colapso da estrutura. O vereador já levou ao conhecimento do Ministério Público o que aconteceu aqui na creche. Ele também exige que a prefeitura apresente o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros de cada unidade escolar. Esse documento atesta se o local oferece segurança. Eu já estive no Ministério Público e eu fiquei sabendo que existe desde 2014 uma ação civil pública, aliás, um inquérito civil público em andamento com relação a isso. Então, a coisa é séria, é grave e é antiga. Então, nós temos que cobrar e fiscalizar. A creche aqui tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em dia? A creche ela tem o projeto aprovado, tá, no Corpo de Bombeiro. Agora, o auto de vistoria,
eu preciso me precisar. O senhor acha que não tem? Acredito que não deva ter. Isso não coloca em risco a vida das crianças e dos funcionários que trabalham aqui? Olha, se você pegar todas as escolas da cidade, em torno de 25, no período de, a maioria deve ter seus 30, 40 anos, nenhuma das escolas nunca tiveram. Essa administração, ela aprovou todos os projetos e está em trâmite de realizar esses trabalhos. Eu acho que é uma proposta inicial que nenhuma outra administração realizou. André Costa, de Orlândia, para o Jornal da Clube. Agora ele está ao vivo e tem mais informações, André. Pois é, Pulso, nós acabamos de ver aí o vereador afirmando que o problema foi constatado por ele em 2017. Só agora, em 2019, depois do problema se agravar, é que a prefeitura está tomando uma solução. Ao meu lado está o Lucas Saciloto. Lucas, isso mostra falta de planejamento e boa vontade da prefeitura em resolver o problema. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem. Educação nunca foi prioridade nas administrações municipais. Isso não acontece só em Orlândia, em Ribeirão também. Infelizmente, falta planejamento, vontade, consciência, tudo isso. É lamentável. As mães, na realidade, estão com medo e sugerem que as crianças sejam transferidas para outras creches até que uma reforma completa aconteça no prédio. Essa seria a melhor saída? De imediato, penso que sim. Não temos outra solução, tá? E, inclusive, qualquer custo, qualquer gasto com o transporte dessas mães, dessas crianças, deverá ser custeado pela prefeitura. A falta de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros agrava ainda mais a situação e coloca em risco as crianças e também os funcionários ali desse local. Este é o documento que garante a segurança do local, tá? Não só dessa creche, mas de todas as escolas municipais deveria ter esse documento, tá? E com certeza, se não tem o documento, coloca falta confiança para os pais mandar seus filhos para a creche, para a escola. Agora, jogar a culpa nas administrações passadas, falar que mas é porque o prefeito antigo, enfim, a prefeitura de Orlândia precisa arregaçar as mangas, mostrar que veio e resolver esses problemas, né? Esse é um grande mal. Problemas são feitos para serem resolvidos e não só para serem administrados como está acontecendo. Tem que resolver e de imediato. Isso é prioridade máxima. Qual que é a responsabilidade da prefeitura? A gente está falando de falta de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O que acontece se uma criança ou um funcionário se machucar num possível desabamento, enfim, algum problema ali na escola? Qual o papel da prefeitura e a responsabilidade que vai sobrar? Penso eu que, de imediato, no campo civil, poderá responder, caso algo grave aconteça, poderá responder por uma ação de indenização. E no campo criminal, penso que a diretora da escola, o secretário da Educação, o secretário de Obras e o prefeito municipal podem sim ser responsáveis criminalmente. Qual que é o papel também da Câmara? A Câmara tem que ficar de olho em toda essa situação, como o vereador lá está de olho, é preciso cobrar da prefeitura esses documentos, enfim. A Câmara tem o dever de fiscalizar todos os documentos, se as escolas estão regulares, tá? E não só a Câmara. Se não estiver regular, denunciar isso ao Ministério Público para que o Ministério Público possa tomar as medidas judiciais cabíveis. É isso realmente que precisa ficar claro, né? O Ministério Público é uma figura importante nesse processo e precisa ser acionado, precisa também investigar o que está acontecendo, né? O Ministério Público é uma figura importantíssima, crucial, tá? As mães que se sentirem lesadas nesse sentido podem levar uma denúncia ao promotor de justiça para que esse apure e, caso entenda necessário, entre com as medidas judiciais. O que não pode é as crianças e os funcionários continuarem ali correndo risco, né, Lucas? Jamais, é lamentável. Onde já se viu colocar uma criança de menos de 1 ano, de 2 anos de idade, num local que está desabando, ela é um absurdo. A gente percebe também que as crianças foram alocadas improvisadas ali no pátio da escola para não serem realmente ali afetadas totalmente, mas isso também afeta a educação dessas crianças, o ensinamento, enfim. O ensinamento fica totalmente comprometido. Você reunir pessoas num ambiente que não é adequado para o ensino, para o professor trabalhar, como que fica? É lamentável, beira a loucura. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco, Pulso, eu volto com outras informações aqui no Jornal da Clube. É com você. Ok, obrigado, André.